dia nós estamos aqui para lermos o capítulo 20 de Josué, que é o Antigo Testamento. Como eu sempre digo para vocês verem um filme, você não começa a ver o filme do meio ou do final. Você sempre o quê? Você vai começar a ver o filme do começo para você entender o final. Então, para a gente entendermos mais de Deus, para nós colocarmos mais Deus na nossa vida, entendermos que Deus fica com raiva, Deus fica irado, Deus fica bravo, Deus mata, Deus manda matar, Deus permite, né, que a pessoa mate, Deus defende aqueles que adoram Ele, aqueles que glorificam Ele, mas ao mesmo tempo Ele é justo. Se a pessoa fizer uma coisa de errado, Ele vai o quê? Ele vai aniquilar aquela pessoa. Ele fez isso com Moisés. Ele perdoou Moisés? Perdoou, mas matou. Ele enterrou Moisés, Deus enterrou Moisés. Você vai ver aí, ó, nos outros vídeos que Deus enterrou Moisés. Nós vamos fazer uma oração muito rápida. Eu já conversei com Deus lá na minha cama, já pedi perdão pelos meus pecados, já fiz um apanhado na minha mente de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de todos os meus sentimentos, de todos os meus desejos. E pedi muito perdão a Deus. E agora, depois de que eu leio aqui, eu ainda vou continuar pedindo perdão a Deus, conversando com Deus a respeito de toda a minha vida. Porque nós temos que fazer um apanhado da nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós e não apontar para os outros, mas apontar para a gente mesmo, apontar para nós mesmos, apontar para nós mesmos e falarmos com Deus, mas eu faço isso, tá errado. Eu penso isso, tá errado. Eu desejo isso, está errado. E o Senhor está sabendo de tudo. Você pode até esconder do ser humano, mas de Deus nós não escondemos nada. E eu tenho temor de Deus, mas mesmo tendo temor de Deus, a minha carne, ela me leva a fazer coisas que eu não gostaria de fazer contra Deus. E é uma luta, gente, que dói. É uma luta que dói. Dói muito. Dói. Porque você não é, você pensa que você é livre. Se você for temente a Deus, você vai perceber que você não é livre. Você não é livre. Se você depender de Deus, se você ver, igual hoje de manhã, uma pessoa fez uma proposta para mim, de um valor tanto de dinheiro, sobre uma coisa. E eu falei, não, mas Deus pode me dar esse dinheiro trabalhando. Sabe, Deus pode me abençoar com esse dinheiro trabalhando, tocando o coração das pessoas para comprar de mim. Se eu for fiel a Deus, vai ser bem melhor. Então, gente, nós temos que ter a mente voltada para Deus. Deus fica bravo, Deus fica irado, Deus fica com muita raiva, Deus mata, Deus permitia que o povo de Israel entrasse nas terras aonde os amorreus, fariseus, jebuseus, eles cultuavam outros deuses. Os deuses dele não era Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus. Era outros deuses. Então ele falou, eu vou dar a terra para vocês. E se eu vou dar, eu vou tirar aqueles que adoram a outros deuses, não me adora, não me santifica, não me glorifica e vou dar para o meu povo, que é aquele que eu escolhi para me adorar, que é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que sempre me adoraram. Então nós vamos ler o capítulo 20 aqui. Deus Todo-Poderoso, queremos pedir perdão por nossos pecados, que o Senhor possa, Senhor, perdoar-nos. Nós clamamos ao Senhor com toda a nossa força. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por até ter nascido, Senhor. Maldita a hora que minha mãe e meu pai se juntaram, me concenderam no pecado do desejo e me tiveram. Porque eu infelizmente vim ao mundo e eu pequei contra o Senhor, e eu peco contra o Senhor. E eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Eu amo ter uma luta contra a minha carne e quando eu vejo, Senhor, a minha carne às vezes é muito mais forte do que o meu espírito, a minha alma voltada para o Senhor. Me perdoa por eu ser isso que eu sou. Eu tenho muita tristeza de ser isso que eu sou. Mas eu sei que a cada dia eu posso melhorar mais, lutar mais contra a minha carne, contra esses desejos, né, humanos, contra
essa podridão que existe pelo mundo. Ó Senhor, me perdoa. Que o Senhor possa estar dentro deste lar, nessa família. Que o Senhor possa colocar paz neste lar, nessa família. Que o Senhor possa colocar amor, Senhor. Saúde, Senhor, porque é o que mais importa, é paz e saúde. Porque o resto, Senhor, e o Senhor providencia uma manga, providencia uma goiaba, providencia uma fruta, providencia um arroz, providencia um feijão, providencia uma galinha que bota um ovo na casa da gente, providencia uma horta. O Senhor é misericordioso, é bondoso. O Senhor providencia coisas que, gente, nossa, se você plantar uma abóbora, um pé de abóbora aí na sua casa, né, uma rama de abóbora, você pode fazer doce com ela, colocar açúcar, colocar no açúcar nela, pegar a abóbora, você coloca na panela de pressão, aí você coloca açúcar e você vai mexendo e vai deixando aquele doce gostoso. Se tiver coco, coloca um coco ralado. Se abóbora, você pode comer com arroz e feijão. Você pode fazer mil utilidades com cada coisa que Deus permite alguém ou toca no coração de alguém, ou até você plantar para dar, porque Deus é misericordioso e Ele é amoroso, mas Ele também é fogo devorador, Ele manda matar, Ele permite matar, Ele permite que a pessoa morra, Ele fala, você vai morrer Arão, e o Arão morreu, você vai morrer Moisés morreu, e olha que era amigo de Deus, e olha que ele fez um erro, de não santificar Deus, de não glorificar Deus. Então vamos ao capítulo 20, versículo 1 de Josué, que é, ó, começa aqui ó, pela capa, gente. Jeová disse então a Josué, versículo 2, Josué, diga aos israelitas o que eu vou te dizer, Josué. Israelitas, escolham para vocês cidades de refúgio, a respeito das quais lhes falei por meio de Moisés. Versículo 3. A fim de que o homicida, quem que é o homicida? Aquele que comete homicídio, aquele que mata alguém. Aquele que matar alguém sem querer, ou acidentalmente, fuja para a cidade de refúgio. E elas, a cidade de refúgio, servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue. Ou daquela pessoa que morreu. Porque se ele matar uma pessoa sem querer, matar uma pessoa acidentalmente, pode ser que alguém da família, o vingador do sangue daquela pessoa, vai matar ele. Então tem que ter uma cidade de refúgio. Deus falou que tinha que ter uma cidade de refúgio em Josué capítulo 20. Em outras aqui atrás também, ele falou sobre isso. Versículo 4. Ele, o homicida, que matou uma pessoa sem querer, assim, sem querer, gente, acidentalmente, sem querer, versículo 4. Ele deve fugir para uma dessas cidades de refúgio, ficar de pé à entrada do portão dessa cidade de refúgio e expor o seu caso diante dos anciãos daquela cidade de refúgio. Então, os anciãos devem acolher aquela pessoa que está fugindo para a cidade de refúgio, que matou uma pessoa sem querer, acidentalmente, e lhe dar um local para morar entre eles. Versículo 5. Caso o vingador do sangue o persiga, vingador do sangue é aquela pessoa que quer o quê? Vingança, né? Porque ele matou uma pessoa acidentalmente, sem querer, mas tem uma pessoa que quer vingar o sangue daquela pessoa. Não, então, versículo 5. Caso o vingador do sangue o persiga, não devem entregar o homicida nas suas mãos do vingador do sangue. Deus falou que não era para entregar nas mãos daquele vingador do sangue, pois ele matou o seu próximo acidentalmente, sem que o tenha odiado antes. Versículo 6. Ele deve morar naquela cidade refúgio até comparecer perante a assembleia para um julgamento e deve permanecer na cidade nela a cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote em exercício naquela época.
então o homicida pode voltar para a cidade de onde ele fugiu. Ele poderá entrar na sua cidade e também na sua casa. Versículo 7. Por isso, eles consagraram Quedes, uma cidade chamada Quedes, na Galileia, na região da Galileia, na região montanhosa de Naftali, de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat-Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Versículo 8. Na região do rio Jordão, ao leste de Jericó, eles selecionaram no deserto, no planalto, Bezer da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Versículo 9. Essas se tornaram as cidades designadas para todos os israelitas e para os residentes estrangeiros que moravam entre os israelitas, a fim de que qualquer um que sem querer matasse alguém pudesse fugir para a cidade de refúgio e não ser morto pelo vingador do sangue antes de comparecer perante a assembleia para julgamento. Tá vendo como que Deus é justo? A pessoa matou uma outra pessoa sem querer, acidentalmente. Você tá passando na rua, a pessoa não está bêbada, a pessoa perdeu o controle, passou mal no volante, te matou. Você não vai matar aquela pessoa, vai ter uma cidade de refúgio que Deus mandou fazer, porque foi acidentalmente. Lá vai ter anciãos para acolher essa pessoa, e os anciãos vão poder deixar o vingador do sangue entrar. Aquela pessoa vai ficar por muito tempo, igual na cadeia, vai ficar por muito tempo ali até ter o julgamento dele. Depois do julgamento, ele vai ficar um tempo para depois ele voltar para a casa dele. Ó, para você ver como Deus é. Olha, tá achando que Deus, não, matou a pessoa acidentalmente, matou a pessoa sem querer, tem que morrer? Não, 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 não. Deus, ele é justo.